Com muita alegria, né, que chegamos à nossa quarta-feira. Confesso para vocês que é uma data um dia que eu espero muito, muito mesmo. Estar com vocês assim é uma alegria muito grande no meu coração. Terminamos o deserto, né? Mas nós não podemos deixar de relembrar algumas coisas que o deserto nos ensinou, porque hoje nós vamos estar tratando sobre passei pelo deserto, maravilha, e o que acontece com a minha vida? Não é verdade? Passei, poxa vida, estou brindado, né? O deserto me brindou, então eu não preciso mais de nada, né? E hoje nós vamos estar aprendendo um pouco como estar conectado a cada dia mais na presença de Deus. Então nós aprendemos que o deserto é necessário, nós aprendemos que no deserto não é o lugar da morada do crente, e aprendemos o quanto saímos fortes depois de sermos tratados pelo deserto, tá certo? E hoje nós vamos estar falando sobre um assunto que para o crente devia ser somente um bate-papo, mas muitas vezes ainda somos falhos nesta questão. Sobre o que nós vamos falar então? Hoje nós vamos estar falando um pouco mais sobre oração. Oração. O que significa oração para o crente? O que deveria significar a oração para o crente? Alguém quer falar alguma coisa? Intimidade. Oração. Intimidade. Intimidade. É você falar com Deus. Oração é falar com Deus. Tá certo, mas a oração é algo que me aproxima de Deus? Sim. Ou é algo que eu sou crente, eu tenho que fazer essa parte? Assim, ele vai criar intimidade com Deus. Maravilha. Olha que interessante. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós já aprendemos, estudamos uma série de lições sobre Jesus, e nós aprendemos que Jesus ele veio, mesmo sendo santo, ele encarnou como homem, tá certo? E viveu aqui o tempo que ele viveu como homem. Sim. Então, voltando, Jesus, mesmo sendo Jesus, ele tinha a necessidade de estar em comunicação com o Pai constantemente. Tá certo? Então, eu mandei no grupo alguns textos para que a gente não fique procurando, sabe? Para que a gente não fique procurando, tal. Então já mandei já os versículos que nós vamos ler, tá certo? Qualquer coisa, tem a Bíblia. Vamos começar pelo o texto de João 14, 12. Eu pus 12, 13 e 14. Tá aí no celular de vocês. Quem tiver aí pode dar uma lida, por favor. É esse daí pintadinho. Acho que é o primeiro. Eu acho que é o último. O último? Isso. Esse aqui, se eu enxergar, não dá. Vamos lá. Ainda bem que ele colocou branco, assim ficou melhor. Né? É só o que está grifado? Só o que está grifado. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas. Porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome eu farei. Olha que interessante. Jesus ele está dizendo assim, ó, eu estou indo embora, tá certo? Eu estou indo embora, mas o que vocês pedirem, tá certo? Em meu nome, primeiro ele diz, vocês vão realizar algo maior do que essas coisas. Então ele está dizendo assim, olha, vocês vão poder fazer
algo maior. Nesse seriadinho que a gente está assistindo, tem um momento que Tiago e João, né? Eles estão assim perto de Jesus e aí Jesus fala para ele: logo vocês também vão poder fazer o milagre, né? Fazer as coisas que eu faço. E aí eles são todos afoitos, né? João principalmente, né? Aí chega um momento que Jesus cruza com os samaritanos e os samaritanos insultam Jesus. E aí Tiago e João já vai na peixeira, já quer... Aí, Senhor, dá o poder para nós mandar o fogo descer, consumir tudo eles. E Jesus diz para ele: tá vendo? Como vocês ainda não estão preparados, por isso que vocês não têm esse poder. Mas o cerne, o interessante desse versículo é que Jesus diz assim: olha, vocês vão poder realizar tudo o que vocês quiserem. Mas o que vocês vão ter que fazer? Vocês têm que pedir em meu nome. Já começa o princípio de dizendo assim: olha, o que vocês pedirem, eu vou automaticamente interceder diante do Pai. Diante do Pai. Então, o interessante, quando nós pegamos esse texto, é qual é o poder da oração? A oração, ela tem poder. A oração me aproxima cada vez mais de Deus. Quando Jesus ele precisava estar na presença do Pai, ele saía e ele não escolhia momento. Quando ele sentia necessidade, ele saía e ia orar. Ele ia de encontro ao íntimo com o Pai. E é interessante hoje que nós arrumamos algumas desculpas, né, para orar, tá certo? A gente sempre, né, tem algumas desculpinhas, dizendo: sabe o que é? Não tenho tempo. Ixi! Eu acordo, mal tomo um café, já sento na frente do volante e, não tenho nem hora para parar. Às vezes nem almoçar eu almoço. E aí, se eu não tenho nem tempo de almoçar, quanto mais para orar, como que eu vou orar, né? E tal, a gente sempre tem alguma coisinha. Ou quando chega de noite, a gente diz assim: nossa, eu tô tão cansado. Tô tão cansado que eu tô quase não conseguindo nem jantar direito. Certo? Eu só quero uma cama. E a gente vai e dorme. E aí, o que acaba acontecendo? Isso acaba virando uma rotina na vida da gente. Quando nós fizemos o curso de aconselhar da célula, o pastor disse que nem sempre a célula que fosse crescer mais era a célula que tinha a melhor pessoa trazendo o estudo, ou a pessoa que era mais extrovertida, mas sim a pessoa o líder que mais orasse. Que mais orasse. Por quê? Porque, como nós já dissemos, a oração ela nos aproxima, ela nos traz para perto de Deus. Tá certo? Eu coloquei outros textos aí, eu gostaria que vocês estivessem lendo. Lucas 6, 12 e 13. Eu acho que esse é o primeiro. 6, 12 e 13. Um daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Olha que interessante. Jesus, mesmo sendo Jesus, sabendo da missão que ele tinha vindo fazer, ele fez o quê? Antes de escolher os seus discípulos, ele foi ao monte e passou quanto tempo? Umas horinhas? Dormiu
acordou e falou, vou dar uma oradinha agora para não passar em branco, né? Foi, Boa noite, orando. ele passou a noite toda orando. Aí, quando amanheceu, ele falou, bom, como eu orei de noite, eu vou dormir de dia, né? O que ele fez? Ele saiu e foi escolher os 12 discípulos. Jesus, ele sabia o quanto ele precisava estar próximo do Pai, mesmo sendo Jesus. Outro texto, Lucas 9, 28 e 29. Pode ler, tem... Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou, e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes, como o brilho de um relâmpago. Esse texto ele fala do quê? Da transfiguração de Jesus. Jesus fez o quê? Ele pegou alguns dos seus discípulos e foi fazer o quê? Foi orar. E ali aconteceu algo maravilhoso. Marcos 1,35. Lê pra gente aí, Rô, acho que é o terceiro. 35. Isso. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Olha que interessante. Jesus não tinha horário para ele. Ele não estipulava um horário dizendo assim, olha, eu tenho que orar nesse horário, eu tenho que... Não, Jesus estava de madrugada, ele levantou, saiu e num lugar deserto, sem barulho, sem ninguém por perto, ele foi orar. Ele foi orar. Mais um texto. Marcos 6,46. Pode ir lá, ler. 6,46 é o... Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Entenderam? Jesus... Por que separamos todos esses textos? Para dizer o quanto Jesus se ausentava para que pudesse fazer o quê? Orar. E qual é as nossas desculpas, geralmente, que nós damos quando nós não oramos? Quais são as nossas desculpas? Muitas vezes a gente diz assim, eu não sei, eu acho que eu não sou abençoado. Eu acho que Deus não está comigo. Eu acho que... Sabe? Por quê? Porque a gente não cria uma intimidade com Deus. Domingo passado agora, o pastor ele trouxe uma mensagem muito interessante. Quando eu oro, Deus sempre tem uma resposta para as minhas orações. Pode ser que seja um sim, pode ser que seja um não, pode ser que seja um espere, e pode ser o quê? Você não está preparado ainda para receber. Tá certo? E aí ele pegou, desses 4, ele explicou os nãos de Deus. Tá certo? Os não de Deus. Mas para que Deus responda a minha oração com algum dessas respostas que o pastor citou lá, eu preciso fazer o quê? Orar. Eu não sou abençoado, mas quantas vezes você tem orado? Quantas vezes você conversa com Deus? Qual que é a sua intimidade com Deus? Deus não ouve a minha oração. Mas quantas vezes você tem orado? Você tem orado e tem entendido o que Deus tem preparado para você? Jesus era Jesus. E interessante de todo esse texto que nós estamos estudando, que nós estamos lendo, é Jesus dizendo para o quanto ele orava, dizendo, eu sendo Jesus, tá certo? Eu tinha todo esse tempo de oração
Ou melhor, eu tinha todo esse tempo de entrega diante do Pai. Qual é o nosso tempo de entrega diante do Pai? A minha mãe era uma mulher de muita oração. Tá, a Marli aqui que não deixa eu mentir sozinho, né? Minha mãe era uma mulher de muita oração. Minha mãe, às vezes meu pai conta, né, que encontra alguém e dizia que era de outra igreja, e dizia assim, eu sempre encontrava com a dona Vera na madrugada, que a gente orava pelos filhos, então ela acordava de madrugada, então a gente sempre dizia, a gente estava sempre coberto pela oração da minha mãe. E aí eu brinco com meu pai hoje, vixe, eu tô descobertão, né, pai? Se eu não acorda de madrugada para orar, nem que queira, né, pai? Tô descobertão ultimamente, né? Mas a minha mãe era uma mulher de muita oração. Muita oração. Às vezes eu ligava para ela e dizia, poxa, mãe, vai acontecer isso. A senhora pode orar? Ela, filho, pode ficar sossegado. A mãe já não esquece de orar, né? Então, mais ainda agora que você pedindo, a Marli, nossa, pelos vistos, pelas coisas que a Marli ia fazer, toda vez, Nora, pode ficar sossegada, que eu já coloquei já aqui na minha lista de oração. Minha mãe era uma mulher de muita oração. E era incrível ver a intimidade que ela tinha com Deus, quando ela orava. E às vezes a gente brincava com ela, falava, mãe, é para orar, não é para vigiar, tá? Vigiliar a noite toda. Porque ela começava a orar, a gente falava, mãe, a oração é só do alimento hoje, tá, mãe? Não vai querer orar por quem tá doente, por quem tá... Não faz um ciclo de oração, não. Entendeu? Mas a minha mãe tinha prazer em estar orando. Será que como crente nós temos prazer de estar diante do Pai em oração? O detalhe é que Jesus, ele tinha prazer de estar na presença de Deus. Ele tinha prazer de estar sempre na presença do Pai. E muitas vezes a gente, voltando na minha mãe, eu lembro como se fosse hoje. Minha mãe um dia estava na igreja e um presbítero que era muito amigo nosso, ele disse assim, no meio do culto, ele dizia assim, eu vou pedir para a irmã Vera orar. E minha mãe nunca tinha orado em público. Minha mãe fez assim para ele. Falou que não. Gente, aquilo foi a gota d'água para ela virar uma mulher de oração. No outro domingo, ela chegou nele e falou, será que você pode pedir para eu orar hoje? Aí ele falou, treinou, Vera? Aí ela disse, não, Deus me incomodou a semana toda. E aí ele pediu para ela orar no culto, ela orou e nunca mais parou. E nunca mais parou. Por quê? Porque ela sentiu prazer de estar na presença de Deus. Quantos de nós temos prazer de estar na presença de Deus? Quantos de nós? E é interessante que muitas vezes a gente diz assim, olha, mas você sabe por que eu não oro? Por quê? Porque eu não sei orar. Eu vejo a oração do fulano de tal, eu vejo, é uma oração tão assim, né? E Jesus, ele sabendo já do nosso coração, sabendo dos nossos pensamentos, ele diz assim, olha, um dia, lá nos Estados Unidos, vai ter alguém que vai dizer, eu não oro porque eu não sei orar. E aí ele fez assim, então eu vou deixar um texto ensinando a orar. E esse texto eu vou ler eu. Mateus 6, de 5 a 8. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, na sinagoga e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhe asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto. Eu gosto de dizer sobre esse texto que nem fofoqueiro Deus é.
Porque ele diz assim, olha, não precisa fazer no meio. Você pode, lá no seu quarto, você abre sua portinha, entra no seu quarto, fecha ela, e aí ele continua. Vá para o seu quarto, fecha a porta e ore ao seu pai, que está no secreto. No secreto. Ele não manda a Rô chamar o Beto. Beto, vamos orar. Não, ele diz assim, Rosângela, entra lá no seu quarto, tranca a porta, nem fala pro Beto, porque você vai conversar comigo no secreto. No secreto. Jesus fazia muito isso. Jesus abandonava tudo e ia falar com o Pai no secreto. E aí ele continua. Então seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, e quando por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de vocês pedirem. Então por que eu oro? Se meu Pai sabe tudo? Porque Ele quer ouvir da tua boca, para que você entenda quem é o Pai e quem é o Filho. Alguém lembra aqui quando era criança? Já passamos alguns tempos, mas eu lembro bem ainda. Eu lembro bem. Uma das coisas que eu aprendi de criança é: toda vez que você fizer uma birra, você não ganha. Então, não adianta pedir e se jogar no chão, além de ganhar umas palmadas, não vai ganhar o que pediu. Porque naquela época a gente tinha mãe raiz, né? Mãe que não tinha esse negócio não, descia o rei. Eu e meu irmão, gente, eu vou confessar, a gente apanhava todo dia. Mas não é porque minha mãe era ruim, não. É porque nós era tranqueira mesmo. E o dia que nós não apanhávamos, nós fazíamos tudo para apanhar, porque nós sentíamos saudade, sabe? Então eu apanhava todo dia. Apanhava todo dia. Por quê? Porque a gente era da pá virada. Entendeu? Então, o que acontece? Mas meu pai sempre foi muito trabalhador e nunca foi de faltar. Meu pai passou muita necessidade. E quando a gente nasceu, meu pai sempre foi muito trabalhador. Então sempre tinha as coisas em casa. Ele nunca deixava faltar. Mas uma coisa que ele ensinou era: nem sempre vocês vão ter no momento que vocês pedem. Eu posso até saber, mas eu quero que vocês peçam. Para que vocês entendam que às vezes você vai ter e às vezes você não vai poder ter. Deus conhece o meu coração. É verdade. Ele conhece. Mas Ele quer que eu me derrame na presença dEle. Ele quer que eu entre no meu secreto e ali eu confie nele de verdade. Porque seria muito fácil se eu... Deus sabe do meu coração, então eu não preciso ficar falando, Ele vai realizar tudo. Não é assim que funciona. Não é assim. Mais intimidade que ele tinha com o próprio Jesus, e Jesus estava toda hora fazendo o quê? Conversando com o Pai. Conversando com o Pai. Deixa eu só ver. Então, quando nós não temos mais desculpa para que eu não oro, eu não sei orar. Não, a Bíblia Jesus já sabia que você um dia iria dizer isso. E Ele já deixou um modelo pelo qual você pode começar a fazer. E Ele diz assim, olha, você nem precisa fazer no meio de muita gente para que você, no começo, não tenha vergonha, entendeu? Então você não precisa fazer no meio de muita gente. Você entra lá no seu quarto, coloca em secreto comigo. Vamos bater um papo nós dois. Gente, e é muito bom. É muito bom. Não sei quantas pessoas têm essa experiência. É muito bom quando nós entramos na presença de Deus. Tá certo? Ele também nos ensina que nós não devemos fazer com hipocrisia. Nós também não devemos fazer as coisas para que as pessoas
veja que eu estou fazendo. Entendeu? Então tem bastante gente, né? Eu vou lá mostrar que eu sei orar, e aí eu começo a falar difícil, eu começo a colocar algumas coisas que você fala, sabe? E na verdade o seu coração está totalmente longe do seu propósito, tá certo? Aqui ele diz para você o quê? Entra lá no seu quarto, é na intimidade, derrama o seu coração. Eu te trato como filho. Eu costumo dizer, quando eu entro no meu secreto, eu gosto de deitar no colo de Deus. Eu gosto de ser acariciado por Deus. Como uma mãe faz com o filho quando o filho está nas dificuldades. Não é verdade? Às vezes eu vejo a Marli lá, pega o Pedro, pega a Rebeca grandona, daquele jeito. Marli senta, a Rebeca... E às vezes eu escuto os cochichinhos... Mas ali, ela está se derramando para a mãe e a mãe está tratando ela com aquele carinho. E é assim que Deus nos trata. Gente, Deus deu Jesus, seu único filho. Tem prova de amor maior do que essa? É Jesus morrendo por mim, por você, por aqueles que mandaram crucificar. E no final ele olha e ele levanta os olhos aos céus e diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Tem amor maior? Eu preciso cada dia mais me aprofundar para conhecer esse amor tão grande demonstrado na cruz. Não pode ser na minha vida como um jargão. Eu sou grato porque Jesus morreu na cruz por mim. Não, eu preciso conhecer profundamente esse morrer da cruz. Eu preciso constantemente confiar no Jesus que morreu por mim na cruz. E eu preciso ter a certeza que esse Jesus que morreu por mim na cruz é o que intercede diante do Pai por mim. A Marli, eu acho que é por isso que a Rebeca não gosta que eu falo, né? Eu sempre uso alguém da minha família como exemplo. A Marli fazendo os papéis, né, para tentar virar americana, né? Uma cara de nordestina dessa quer virar americana, pode? Não é não, Beto? Fala aí. Oxê. Mas a Marli querendo virar americana, vira e mexe, a Marli entra para ver quanto custa um advogado, né? Para mexer com os papéis, né? E ela fica, meu Deus, vida, não dá para nós, não. Vida, me cobrou tanto, uma horinha de consulta, tanto minuto, me cobrou um aflito. E a Marli vai. E olha só, gente. Jesus diz assim para você, assim, ó. Eu sou seu advogado de grátis. De grátis. Não te cobro um centavo para defender você quando conversa comigo diante do Pai. Lembra que quando eu morri, eu te aproximei do Pai? Então eu sou essa ponte. Então, para que você possa ser ouvido pelo meu Pai, você tem que conversar comigo. Deus sabe tudo o que nós fizemos, o que vamos fazer e o que vamos fazer. Ele sabe. Ele sabe. E sabe quem mais sabe também? Muitas vezes? O diabo. O diabo, toda vez que a gente peca, o diabo deve falar assim, aê, pecou. Pecou lá, viu? Aê, mais um pontinho pra mim aqui, ó. O Beto, em vez de apertar o parafuso, soltou lá, viu? Olha lá, o carro caiu a roda.
Olha lá, ó. Foi o Beto. Aí sabe que Jesus responde? O diabo? Morri por ele. Morri por esse pecado dele também. Pode ficar sossegado. Logo, logo ele vai entrar no secreto dele. E vai conversar comigo. E vai dizer, caiu a roda porque eu não apertei o parafuso. Eu já pedi perdão para o meu cliente e agora eu estou pedindo perdão porque eu quero fazer o melhor. Eu quero ser o melhor mecânico porque eu sou cristão. E eu quero mostrar o Senhor em mim. Um dia nós estávamos conversando, eu e Beto, né? Os dois com um carro ruim, né, Beto? Um carro ruim, devendo, e dizemos, puxa vida, né, Beto? E agora? A gente podia o carro pegar fogo, né? Podia não sei o quê, e Beto fez assim, tem coragem? Eu disse, eu não. Ele disse, eu também não. Sabe por quê? Porque a gente sabe em quem confiar. A gente sabe em quem depositar. Quando eu oro a Deus com a sinceridade do meu coração. Por isso que Jesus me ensinou a orar. E olha que interessante, Jesus, ele deixou um modelo de oração prontinha para nós. E é uma oração que acho que todos nós sabemos fazer. Alguém sabe qual a oração que eu estou dizendo? Pai Nosso. Como que é essa oração? Vamos lá, vamos fazer em coro. Pai Nosso, Que estás nos céus. parou, já vamos parar por aqui. Quando eu oro essa oração, primeiro eu tenho que aprender o que essa oração significa na minha vida. Quando eu oro, essa oração ela tem um significado muito grande. Eu não posso orar essa oração como se eu estivesse declamando uma poesia. Sabe? Batatinha quando nasce, espalha rama pelo chão. Entendeu? Se eu quiser, eu ponho ênfase, eu faço ela ficar bonita. Não, isso é uma oração. Primeira coisa dessa oração, eu tenho que saber por quem que eu estou orando. E para quem eu estou orando. E ela começa como? Pai Nosso, que está onde? No céu. Eu já começo a reconhecer e ter a certeza de aonde o meu Pai está. Eu não posso fazer essa oração de qualquer jeito. Quando eu jogava bola, faz tempo, gente, eu sei, eu tinha joelho na época, tinha tudo. O pessoal reunia, e eu nunca estava no meio da reunião. Porque era uma Ave Maria que eles rezavam e um Pai Nosso. Já assim, entrava no campo achando que estava bem suado. Mas nem sabia o que estavam fazendo. Virou como se fosse, sabe? Sabe quando você chega na casa de alguém, está lá a Bíblia aberta no Salmo 91, cheia de poeira, que às vezes não dá nem para você ler a letra, porque tá... Mas ela nem sabe por que está aberta lá. Sabe? Aquilo é só rotina. E eu não posso encarar essa oração como sendo só rotina na minha vida. Eu tenho que saber o que eu estou orando. Então ela começa, Pai Nosso que está no céu. Santificado é o quê? É o teu nome. Eu reconheço que o meu Pai que está no céu é santo. Pois santificado é o seu nome. Vamos lá, continua? Seja feita a tua vontade. Opa! Quando eu oro pedindo para que Deus faça a vontade dele, não pode ser a minha. Não é verdade? Ah, Senhor, eu quero tanto trocar de carro, mas eu quero um Tesla vermelho, aquele que a porta abre parecendo uma asa de morcego. Aí Deus vai te dar um Prius. Aí você fala, mas Senhor, não era esse, lembra que nós conversamos? Não era esse? Aí depois ele vai... Aí na manutenção do Prius, quando você vai tocar os pneus, você vai falar, meu Deus, se eu tivesse um Tesla, um pneu pagou os 4 do Prius. Ainda sobrou troco. Por quê? Porque Deus sabe do que você precisa.
Eu costumo valorizar a minha pessoa de vez em quando. Por exemplo, eu não tenho a mulher que eu mereço. Não tenho. Mas eu tenho a mulher que eu preciso. Por quê? Porque Deus sabe das minhas necessidades. Não adianta ele me dar uma atriz de Hollywood e eu viver uma vida totalmente fora dos conceitos de Deus. Deus me deu uma Marli, mais do que uma atriz de Hollywood. Mas sabe que tá ali, ó. Vira e mexe, tá puxando minha orelha. Vira e mexe, tá me dando uma bronquinha. E aí tem hora que eu fico bravo, mas aí eu falo, mas se ela não tivesse me dado essa bronquinha, talvez eu tivesse. Então, seja feito a tua vontade. E às vezes eu reclamo quando Deus faz a vontade. Eu oro. Senhor, faça a tua vontade. Perdi o emprego. Nossa, Senhor, eu não estava orando. Eu fiz a minha vontade. Tenho algo melhor para você. Ou, esse não era o lugar. Esse emprego não estava te aproximando de mim. Estava te separando de mim. Eu gosto de conversar com a Rô. A Rô, eu acho a Rô muito sincera. A Rô, ela é muito sincera. Ela diz assim, Beto, não vim por causa de Beto. Beto extrapolou no horário. Beto, sabe, é assim, o que a Rô quer mostrar? Que muitas vezes a gente acaba se perdendo, entendeu? Então, aí Beto hoje não tem trabalho. Nós começamos a orar. Por que a Rô tá vindo sempre? Porque nós vamos começar a orar para Beto só ter trabalho até as 4 horas. Senhor, faça a tua vontade. Beto só pode ter trabalho até as 4 horas. Rô não pode ficar doente. Nós estamos... E aí, ó, Rô tá vindo aqui, tá indo para a igreja. Pensa que nós não repara? Nós repara. Eu tô mandando fazer até umas comidas especiais para Beto. Então, seja feita a tua vontade. Continua. Assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Ele fala no meio do negócio assim, até lembrar. O pão... Nosso que cada dia nos dá. Essa aí eu gostei. Essa daí o Beto gostou. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu amo essa parte. Porque eu começo a olhar para Deus, eu digo para Deus assim, o Senhor nunca dá só o que promete. Não é verdade? Por exemplo, a Marli vai no Costco. Como ama esse Costco, gente? Como ama esse Costco? Gente do céu, velho. Como ela ama esse bendito Costco. E ela vai, ela não pode ver a plaquinha do Costco com uma risquinha. É a promoção. Que é promoção. E aí ela vai agarrando as promoções. Tem hora que a geladeira, eu fico olhando e falo, o que ela vai fazer pra pôr no freezer? Você entendeu? Porque não... Mas tava na promoção. Não, essa listinha ainda. Tem o valor, aí tem um risquinho assim em cima do número. Toda semana tem vários itens com $5, R$3,50. E ela tá ali, ó. Eu só fico de olho nas promoções. E você sabe o que acontece? A Marli vira e mexe, chega com 2, 3 sacolas do mercado. Quase todo dia. Chega com 2, 3 sacolas do mercado. Se ela for no Walmart, então, Jesus. E vida lá é tudo mais barato, né, vida? Isso é o que tem, vem, cheio de sacola. E aí eu olho para esse texto e digo, mas a promessa é que o meu pão todo dia vai ter. Mas eu consigo ir lá e fazer uma compra para 15 dias, 20 dias. Como Deus é maravilhoso. Ele me dá muito mais do que Ele promete. O pão nosso de cada dia não vai faltar. Mas eu te dou condições de você ir lá no mercado e comprar para o mês todo. É uma bênção, não é verdade? Deus é maravilhoso. Não? O pão nosso de cada dia nos dá hoje? Assim, Essa é a parte mais difícil, né, gente? Perdoar os inimigos. Perdoar os devedores, né? Tá devendo para nós estamos cobrando, mas nós estamos devendo pro cartão não sei de quem, mas nós não quer que fala, mas deve pra gente, pra você ver. Certo? O que esse texto está querendo dizer?
Gente, o trato tem que ser igual. Tem que ser igual. Eu te perdoo. E aqui não é só dívida financeira. Aqui é tudo. Eu te perdoo. Eu acho incrível quando a gente... Gente, eu tenho melhorado. Não vou mentir para vocês. Eu tenho melhorado a essa questão. Por quê? Porque antigamente eu levava muito mais coisa para dentro do coração. Hoje eu tenho mais, sabe, deixado, assim, conversado com Deus, dizendo, Senhor, isso me deixou muito irritado, magoadão. Mas, poxa vida, eu devo deixar o Senhor magoado toda hora também, não é verdade? E toda hora que eu entro aqui, que eu converso com o Senhor me perdoa, me ensina a perdoar. Porque isso é treinamento. Eu sei que, poxa vida, tem coisa que deixa a gente na carne. Eu sei, mas a nossa luta é todo dia contra a carne. Todo dia contra a carne. Então, hoje eu tenho me colocado da seguinte forma. Eu tenho feito muitas vezes muito mais do que as pessoas têm feito para mim. E toda vez que eu entro no quarto e eu converso com Deus, Ele me perdoa. E o interessante do perdão de Deus vai além do que eu acho que é. Por isso que eu falo, Ele dá o além. Ele diz assim para mim, assim, ó, eu perdoo e esqueço. Eu esqueço. Quando eu te perdoo, o perdão que você me pede de coração, com perdão de mudança, eu esqueço. Amanhã, se você pecar de novo, é como se fosse a primeira vez, porque a outra eu já tinha esquecido. Isso é maravilhoso de Deus. Esse ensinamento para conosco é maravilhoso. E aí eu estou terminando? Minha avó do posso comer? De novo? Para nós analisarmos. Assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal, porque teu é o reino, a glória para todos sempre. Amém. Não me deixe cair em tentação. Me livra do mal. E Ele tem feito o que com a gente constantemente? Nos livrado do mal. Gente, deu para entender a receitinha de vida melhor chamada oração? E vocês nem precisaram pagar uma fortuna numa consulta médica. Já está lá a receita prontinha. Eu nem precisei passar com o doutor lá, que todos os brasileiros gostam, como diz que... O Goldinho, né? O que, sei lá como chama lá, o que é bravo, é japonês, é o É japonês? o médico. O médico, aquele que atende só os brasileiros. Que atende lá, que ele é japonês, chinês. Chega, lá, Marinho. Português. Doutor Lee? Doutor Lee, não precisamos nem passar com o doutor Lee. A receita já está pronta. A receita já está pronta. A receita chama uma dose de oração diária. Com Algumas, certeza você vai começar a mudar de vida. Lembra no texto que do primeiro, quando Jesus fala que quando orares, tá certo? Ele não começa o texto assim, quando orares, não faça igual, né? Ele não diz assim, olha, se você for orar, você entendeu? Faça isso. Ele entende, ele nos faz entender, nós devemos entender que aquilo é o seu costume. E, gente, oração é costume. Hoje eu começo um pouco com dificuldade, amanhã eu faço mesmo com a dificuldade, até no momento que ela vira prazer. Eu vou confessar uma coisa para vocês, eu não era muito de oração. Não era mesmo, não era muito de oração.
Eu não sei como eu conseguia ser crente, né? Porque o crente que não ora, né? Mas eu não era muito. Eu orava nas minhas dificuldades, né? Como todo crente vagabundo faz. Eu orava nas minhas dificuldades. Ixi, estou passando um perrengue. Vou lá, o meu joelhinho no chão, né? E tal. Gente, hoje eu peguei assim. É um prazer hoje. O que eu faço hoje? Hoje eu estou no meu carro, eu estou dirigindo, eu estou sempre conversando com Deus, entendeu? Eu estou sempre colocando o meu coração na presença do Senhor. E incrível como Deus tem abençoado a minha vida no dia a dia. Eu tenho pedido muito para Deus que eu quero mais de Deus. Eu quero mais de Deus. E incrível como Deus tem colocado pessoas para que eu possa falar de Jesus. O incrível como Deus tem colocado situações na qual eu posso estar falando desse Jesus maravilhoso. Eu costumo dizer que eu não gosto de perder. Se eu tenho essa oportunidade, eu quero poder falar desse Jesus que tanto me faz bem. Então, para que a gente possa estar finalizando, eu aprendo 6 coisas na oração do Pai Nosso. A primeira é: eu adoro. Depois eu aprendo sobre submissão. Depois eu aprendo a pedir, a petição. Depois eu aprendo a perdoar. E depois eu tenho gratidão. Tudo isso, essa oração me traz. Que nós possamos fazer da nossa vida uma prática de oração. Que eu possa, a cada dia, ter a necessidade de estar na presença de Deus. Que todo dia eu comece a sentir a necessidade de estar fazendo como Jesus fazia. Em algum momento, sair e me colocar na presença do Pai. Com certeza, muitas das nossas dificuldades serão sanadas assim. Porque o que acontece? Deus nos traz à memória aquilo que sempre nos dá esperança. Quando eu oro, eu lembro. Quando eu oro, eu me aproximo. Quando eu oro, eu fico íntimo de Deus. Tá certo? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que nós aprendamos a ouvir as respostas de Deus, porque a partir de hoje vamos nos colocar mais e mais e mais na presença do nosso Deus. Tá certo?